Boa noite, queria ver com vocês hoje, se Deus quiser, uma segulá. Todo mundo gosta de segulot, uma garantia para uma das coisas que o ser humano mais procura na vida. Homem, mulher, alto, baixo, a pessoa que for. Uma das coisas que o ser humano mais procura na vida é prazer. Hashem criou dentro de cada um de nós uma necessidade de ter prazer. E é algo maravilhoso isso. Então, queria ver com vocês hoje qual que é a segulá, qual que é a garantia do prazer. E mais uma pergunta que a gente vai atacar junto é o seguinte. A gente sabe que Esav, ele deixou de ser um dos patriarcas. Ser um dos patriarcas quer dizer ser uma pessoa que impactou e mudou o mundo para sempre. Cada dia na Midá se falaria Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov e Elohei Esav. E ele perdeu esse privilégio de ser uma das pernas do nosso trono. Nosso trono tem três pernas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Seria um trono com 4 pernas. Esav perdeu. A pergunta é, o que fez ele perder isso, em específico? Onde a gente encontra na Torá que ele perdeu isso? Porque presta atenção, queridos. Esav, quem teve de descendente? Quem é o descendente de Esav? A Torá conta pra gente que Amalek veio de Esav, que Korach veio de Esav. A pergunta é, uau! Esav foi de ser um dos patriarcas para ter Korach, Amalek, Hitler. A pergunta é então, uau, um minuto. O que fez Esav sair do topo da montanha para ir para o fundo do penhasco? A gente vai desenvolver, se Deus quiser, hoje um tópico, como sempre, que eu acho que é master. Vamos lá. Yaakov, por aqui a gente começa. Yaakov, longe de tudo, morando com Lavan. Ele fica trabalhando e morando com Lavan durante 20 anos. Ele trabalha, vivendo, e depois de 20 anos de trabalhar com Lavan, ele já não aguenta mais porque ele viu que Lavan não era honesto e com Lavan não dava mais para viver. Então ele pegou as esposas dele e falou, olha, a gente vai precisar ir embora. Elas concordaram. Depois do consentimento delas, ele fala, vamos embora. Ótimo. Olha, agora eu preciso ir embora, mais um minuto. A estrada, o caminho que Yaakov, melhor dizendo, ia pegar, junto com sua família, tinha um problema. Eles passavam no território de Edom, ou seja, Esav. Ele falou, puxa vida, um minuto. Faz 34 anos que eu não vejo meu irmão. 20 anos que eu trabalhei na casa de Lavan, e mais 14 antes que eu fiquei estudando Torá. São 34 anos desde que eu comprei o conceito de ser primogênito dele, a Bechorá, a brachá dele, até hoje. Um minuto. Será que ele está ainda chateado comigo? Talvez não, mas e se? Yaakov fica muito preocupado. Ele se prepara, ele pensa no melhor e também possivelmente no pior. E começou a se precaver, talvez Esav ainda estava bravo com ele. 34 anos passaram, 34 anos. E ele manda um pessoal averiguar qual é a situação emocional de Esav para com Yaakov. Eles voltam e falam para Yaakov, oh, Habibi, tenho más notícias para você. O que aconteceu? Dizem os mensageiros para Yaakov, Esav está vindo ao seu encontro com 400 homens. Meu encontro de que forma? Uma forma não amigável. Ou seja, Yaakov estava fugindo de Esav, da casa de Lavan, mais uma vez, ao encontro de Esav. Ele estava com mulheres, crianças, e de repente Esav está vindo com 400 homens, homens da gangue, da pesada. Yaakov pensa, um minuto, eu não sei lutar Kung Fu, nem hoje o que está na moda Muay Thai,
nem meus filhos. O que a gente vai fazer? Yaakov faz um plano e ele começa a se organizar para tentar o melhor possível quando Esav, que está bravo com ele, está vindo mais uma vez ao encontro com 400 homens, vem ao encontro de Yaakov. 34 anos depois, Esav muito bravo. O primeiro truque que Yaakov faz é o seguinte: ele manda alguns presentes. Manda um, passado um tempo ele manda outro, mais um outro, para Esav com um cartão bonito. Cada presente vinha com cartão, cada presente vinha com uma submissão. E é incrível, meus queridos, que 34 anos que a raiva não curou, alguns presentes com um cartão bonito, com uma submissão, curou. Porque olhem que interessante, Esav nesse momento chegou furioso para se encontrar com Yaakov, depois de 34 anos. Só que ele veio Yaakov mandando presentes, manda um cartão bonito, uma palavra. Esav, eu sou seu escravo. Submissão. Esav vira nada mais, nada menos do que um ser animado de Disney. Fofo. Abu Sakana. Vira uma pessoa delicadíssima. E aí, ele fala para Yaakov, depois de ter recebido os presentes, a seguinte frase. Olhem que interessante. Puxa, Yaakov, eu mudei, agora eu gosto muito de você. Não só que eu gosto de você, estou vendo que você está indo na estrada, eu também estou indo nessa estrada. Vamos viajar juntos. Yaakov, por qualquer motivo que não vem a casa agora, não gostou, e de um jeito delicado, ele se desfez de Esav. Mas pessoal, olhem que interessante. A Torá conta para a gente que Esav quis viajar com Yaakov, e mais ainda, Esav veio, beijou e abraçou Yaakov. Espera aí, é o mesmo Esav? Aquele Esav que há poucos momentos atrás a Torá conta que estava vindo com uma gangue de 400 pessoas para se deparar com Yaakov? A gente aprende daqui algo muito importante, que 34 anos, o tempo faz a sua parte, a gente fala. O tempo cura, mas nem tudo, porque 34 anos o tempo não curou. Mas uma boa palavra, uma submissão, humildade é capaz de quebrar qualquer coração. Inclusive o coração daquele homem que estava furioso, vindo com 400 homens, paus e pedras para destruir Yaakov, mudou, virou doce de leite, virou pão de açúcar, virou um homem que abraçou Yaakov, que beijou Yaakov e que disse a Esav, olha, eu queria continuar até a jornada junto com você. Mas, nesse encontro, eu queria me concentrar em outro ponto, mas eu não podia passar sem falar para vocês o que eu mencionei, entre parênteses, o poder de uma boa palavra, o poder de um presente, o poder da humildade para ajustar laços de amizade e de companheirismo, mesmo que no caso aqui era Yaakov e Esav. Mas olha que interessante, Yaakov olha para Esav e Esav olha para Yaakov, e depois, como a gente contou, Esav ele já amolece, mas ele começa a ver que Yaakov tinha muitas propriedades. Então ele pergunta, Esav pergunta para Yaakov, nesse encontro, depois de 34 anos, o seguinte: o que você tem aí de propriedades? Ele vê a família de Yaakov, vê os animais, que era a riqueza do antigamente. Yaakov diz para Esav o seguinte: Vayhi lishor vachamor ve'eved ve'shivcha. Eu tenho animais, escravos. Opa, diz Esav, um minutinho. Isso seria, traduzindo para o século 21, contas bancárias em diversos bancos, casas de fim de semana, talvez Miami, talvez Israel, motorista, you name it. Então Esav logo congela os olhos, tudo isso quando ele se deparou pela primeira vez com Yaakov,
antes de amolecer o coração. Ele arregala os olhos e vem à mente de Esav um pensamento. Então o meu irmão pegou aquelas minhas brachot e elas se transformaram em frutos produtivos. Fato é que ele tem animais, escravos, ele é milionário. Nesses 34 anos que eu não vejo ele virou um dos homens da Forbes. Um minuto. Então você, Yaakov, assim pensou Esav, me enganou com as brachot. Aqui, Rashi pula da cadeira e diz algo impressionante que eu sempre tive uma dúvida e vou partilhar com vocês. Diz Rashi o seguinte: por que Yaakov falou para Esav que eu tenho bois, burro, esses animais, escravos e escravas? Existiam muitas outras coisas também. Por que ele mencionou só essas 4 propriedades? Diz Rashi, Abba Amar Li, meu pai, dizendo Yaakov para Esav, se referindo a Yitzhak, seu pai, Amar Li mital hashamayim mishmane haaretz, eu vou ganhar brachot do céu, da terra, plantações agrícolas, ser um grande fazendeiro. Olha, os animais que eu tenho, os escravos, boi, burro, escravos e escravas, não nascem da agricultura. Não sou um fazendeiro milionário com soja, com trigo, com plantações, que foi o que meu pai Yitzhak me prometeu. Ou seja, diz Rashi, as brachot que meu pai Yitzhak me deu, que eu peguei de você, comprei de você, sabe? Diz Rashi, Lonit Kayemubi, não se concretizaram comigo. Ou seja, não fica com inveja de mim. Nesse momento, Esav amolece, abraça e beija Yaakov. Aqui termina o Humash, mas a nossa pergunta começa aqui. Tá certo que Yaakov teve uma ideia maravilhosa e convenceu Esav. Mas um minutinho. A pergunta que fica para a gente é: cadê a emuná de Yaakov para a brachá de seu pai? Yitzhak era um profeta. Yitzhak deu uma brachá para ele e falou: Habibi, você vai ter brachot do céu, da terra, agrícola. E de fato, Yaakov disse para Esav: nada se concretizou dessa brachá em mim, porque animais não nascem na terra, escravos e escravas também não. Mas um minuto. As brachot de Yitzhak, então, não são verdadeiras? Ok que ele convenceu Esav, mas Yaakov não estava mentindo. Então a pergunta que fica para nós, leitores e Eudim do século 21 é: cadê as brachot de Yitzhak em Yaakov? Se isso não se refere às brachot do seu pai, Yitzhak. Muito difícil. Eu tive essa pergunta por alguns anos. Havia uma resposta maravilhosa que queria compartilhar com vocês. Isso responde o que a gente perguntou alguns minutos atrás, qual que é a segulá para o prazer? Que a gente perguntou qual que é a segulá para o prazer. Isso responde também a algo poderosíssimo. O que fez Esav se transformar em Esav e perder o título de um dos avós? É o seguinte. Yaakov está falando nesse encontro com Esav. As brachot não se concretizaram comigo. E a gente perguntou, então, quer dizer que a profecia de Yitzhak, que foi passada para Yaakov, essa brachá, não era verdadeira? A resposta é o seguinte. Quando que Yaakov comprou a brachá de Esav? Em que episódio? Esav chega do campo, todo mundo conhece a história, e fala para Yaakov: eu estou faminto, o que você tem aí no prato para me dar? Yaakov fala: olha, tem um pouco de lentilhas. Diz Esav: Michra kayom et bechorat chali. Vende hoje o conceito de primogênito para mim. Todas essas brachot, de ser, trabalhar no Beit HaMikdash, fartura financeira. A pergunta é, por que a Torá conta para a gente que Esav falou para Yaakov: vende hoje, kayom, hoje, a brachá para mim por um prato de lentilhas. Eu te dou a brachá, dizendo Esav para Yaakov, e você me dá o prato de lentilhas. É óbvio que é hoje, porque ele chegou hoje com fome, então é óbvio que ele quer comida hoje. Por que a Torá me fala hoje?
Dizem alguns comentaristas, entre eles os Forno, o seguinte, que a Torá vem definir para a gente quem era Esav. Esav era um homem do hoje. Me vende hoje, Abrahá. É óbvio que é hoje. Diz os Forno o seguinte, Esav é um homem que está vivendo o presente e somente o presente. Esav está falando para Yaakov o seguinte, Brachot, peraí, o que eu vou ganhar com isso hoje? Nada. Hoje eu estou com fome. Hoje eu quero sushi. Hoje eu quero pizza. Hoje eu quero churras. O que me vale mais hoje? Uma brachá do Bet HaMikdash, uma brachá agrícola de não sei quantos anos, ou um prato de lentilhas? Disse Esav para si mesmo, certeza que um prato de lentilhas. Fechamos negócio. Está aqui a Bechorá, ele vendeu para Yaakov, Yaakov deu para ele em contrapartida um prato de lentilhas. Por isso que a Torá diz para a gente que Esav, no diálogo, fala para Yaakov, Michra Kayom, vende hoje a Berachá para mim. Esav, a Torá define ele como Mr. Hayom, o homem de hoje. Ele é um homem que se oferece um investimento para ele de 6 meses de maturidade ou 1 ano, ele está falando, não quero. Eu quero algo que hoje me dê lucro. Não quero investir no long run. Eu quero saber o que você tem a me oferecer hoje. We want mjadra now. Essa falou, eu quero lentilhas agora. Me vale muito mais do que uma bechorá, que eu nem sei o que quer dizer isso hoje, nada. No futuro vai valer alguma coisa. Décadas depois, 34 anos depois, agora a gente volta para a história, 34 anos depois de ter vendido a Bechorá, a gente volta para onde a gente estava, ele vende, ele encontra, melhor dizendo, o seu irmão. Ele fala, opa, o dividendo, o Abrahá deu dividendos. Shor, Hamor, Evet Shivcha, você tem animais, escravos, talvez eu errei de vender Abrahá para você. 34 anos ainda não é muito, ainda é durante minha vida. Diz Yaakov para Esav, Habibi, não. Isso que o Urash falou para a gente lá atrás. O meu pai Yitzhak me deu uma brachá, que devia ser para você, e você vendeu para mim, qual que é? Dizendo Yaakov para Esav. Que do orvalho, da chuva, a parte agrícola vai ser bilionária. Mas eu não tenho nada agrícola, eu tenho animais, escravos e escravas. Ou seja, essa brachá, certeza que ela é verdadeira. Yaakov sabia disso, sabia que a profecia de seu pai Yitzhak era verdadeira. Mas o que ele falou que ainda não se concretizou. Não que é bobeira, ele não estava enganando Esav, porque Yaakov era um homem de emet, de verdade. O que ele falou que essa brachá ainda não se concretizou. Por quê? Porque as brachot do nosso pai Yitzhak são brachot long term. E por que isso convenceu Esav e amoleceu o coração de Esav? Porque Esav era um homem hayom, hoje. Long term não dizia nada para Esav. Esav era um homem de hoje. Durante minha vida, durante os próximos anos, senão não me vale nada. Vende hoje para mim um prato de lentilhas. E olhem que magnífico, meus queridos. Tem um momento que Esav fala para Yaakov, eu agora concordo 100% plenamente na minha atitude anterior de te vender as brachot. Qual momento aconteceu isso na Torá? Diz o Passuco o seguinte, que o que você tem hoje seja teu. E Rashi diz, Kanodel brachot. Nesse momento, Esav concordou, falou, fiz muito bem de ter vendido a brachá, não me arrependo. Qual era o momento? É o momento que Esav veio Yaakov. Yaakov explica que as brachot não se concretizaram. Como a gente acabou de dizer, elas são verdadeiras, mas ainda não se concretizou. Quer dizer, é algo que vai demorar. Nesse mesmo momento, olhem que power. Esav diz o seguinte, uau, fiz muito bem de ter vendido as brachot. Por quê? Porque as brachot não combinam comigo. Eu sou um homem de hoje. Eu sei que elas vão se concretizar, como a gente explicou, mas eu sou um homem de hoje. Se depois de 34 anos ainda as brachot não se concretizaram,
Habibi, fica com as brachot. Esav concordou. Diz Rashi, cano dela brachot. Ele falou, olha, fiz muito bem de ter vendido as brachot, não me arrependo. E não só isso, como também eu vou te dar um abraço. Porque eu estou feliz. Até agora eu estava com raiva de você. Mas agora que eu vi que as brachot não se concretizaram ainda, mais do que 34 anos é muito para mim. Eu sou um homem de hoje. Só para a gente entender um pouquinho, eu pensei num exemplo que talvez a gente poderia se identificar bastante. Tenta imaginar, uma vez alguém me contou uma história muito parecida. Um episódio que aconteceu na vida dele. Em algum momento, ofereceram, vamos chamar Reuven e Shimon, ofereceram para Reuven uma sociedade. Começo de carreira. Reuven falou, não. Achou que não era bom para ele. Imaginem que 34 anos depois, que fosse esse episódio, só para fazer o paralelo entre Yaakov e Esav, 34 anos depois, ele sabe que ofereceram tal sociedade, e ele passa na rua, ou entra hoje no Google, para ver como está essa empresa. Se a empresa estiver lá em cima, Microsoft, o que ele vai falar? Que bobo que eu fui! Eu podia ser um dos sócios. Amazon, ou qualquer outra empresa, podia ter sido um dos sócios. Por outro lado, se ele vê que essa empresa faliu, ele vai falar, ainda bem que eu não me juntei com aquela pessoa, estou hoje em outro posto. Foi isso exatamente o que Esav fez. Esav olhou, falou 34 anos depois, nenhuma das brachot se concretizou. Yaakov é um homem rico por algum outro mérito, mas não pelas brachot. Se mais do que 34 anos não deu certo, para mim já não vale a pena. Ele abriu mão de tudo e agora concordou na atitude feita 34 anos depois. Esav era um homem, trazendo para o século 21, que eu quero ficar rico rápido. E quem não quer? Mas, na prática, a gente sabe que não funciona muito bem assim. Esav era um homem que, quando ia numa agência de investimentos, falavam para ele, olha, tem esse investimento que dá a inflação mais 3%, mais 2%, mais 4%. Esav falava, eu quero algo que vai dar 500% da inflação. Eu quero algo de ações muito desarrojadas. Algo muito violento. Quem ganha muito pode perder muito. Não interessa. Esav era um homem que fala, eu quero ficar rico rápido. Eu não tenho paciência para esperar. Eu sou um homem de Hayom, hoje. Assim que eu sou. Yaakov era do time que, às vezes, quando precisava mandar uma carta e não podia ser Federal Express, Yaakov falava, está ok. Esav é do time, não. A carta tem que ser urgente, Sedex 10. Yaakov era o homem que sabia mandar uma carta, Esav era o homem do e-mail, que tinha que ser imediatamente. E depois que chegou o e-mail, Yaakov era o homem do e-mail, e Esav era o homem do WhatsApp, que tinha que, não dava tempo nem para chegar lá. Tinha que já mandar e já ver as flechinhas azuis para saber que o homem já leu instantaneamente do outro lado do mundo. Por enquanto, daqui a pouco vai ter algo mais rápido ainda e não falta tempo, como a gente sabe que a tecnologia se desenvolve. Yaakov era o homem de quando precisava esquentar alguma coisa, ele colocava no forno, porque fica mais gostoso. Esav era o homem que colocava no micro-ondas. E nem apertava 1 minuto, porque demora muito tempo. Ele apertava 2 vezes 30 segundos e start direto. Ou seja, Yaakov comprou a Bechorá. Esav vendeu. Por quê? Porque Yaakov falou, eu sei que às vezes na vida, para uma comida ficar gostosa, não adianta colocar no micro-ondas porque ela fica com um gosto ruim. É preciso colocar no forno. E na vida, muitas coisas são assim. Esav era o do homem agora. Pessoal, olhem que show. As brachot contêm nelas o poder da Bechorá. Isso que é Bechor. Bechor é ser primogênito, é trabalhar no Bet HaMikdash. Se a gente for se questionar de fato, por que o primogênito, que era Reuven, não trabalhou no Bet HaMikdash? Por que Cohen e Levi
trabalharam no Bet HaMikdash, ou no Mishkan. A Bechorá foi vendida para Yaakov, e uma das 12 tribos era Reuven. Por que Reuven, que era o primogênito, não trabalhou no Bet HaMikdash? Pessoal, olhem que magnífico. A Torá conta para a gente que, de fato, Reuven sim deveria trabalhar no Bet HaMikdash. Por que ele não trabalhou? Diz a Torá para a gente, Pachas Kamai Maltotar. Em algum episódio na Torá, que a gente vai mencionar de uma forma muito breve, ele fez o seguinte: quando Rachel faleceu, Yaakov tinha a sua cama na tenda de Rachel. Reuven, filho de Leá, pegou a cama de Yaakov e colocou na tenda de sua mãe Leá. A cama representa algo muito íntimo. Um minuto. Você, Reuven, deveria ter sido o Bechor, o primogênito, trabalhar no Bet HaMikdash para sempre, e não os Kohanim e não os Levim. Por que Reuven perdeu isso? Olhem que master. Porque ele foi muito rápido. Pachas Kamaim. Você foi rápido como a água. Igual quando a gente joga água de um lugar alto para baixo, ela cai rápido. Você, Reuven, foi muito afoito, muito rápido. Calma. Condiz trocar a cama do seu pai, Yaakov, sem antes questionar ele se é isso que ele quer? Essa falta de tranquilidade que Hashem esperava de Reuven foi o que fez ele perder o conceito de ser primogênito. Por quê? Porque foi a mesma coisa que o tataravô, lá, que era quase tataravô dele, fez. Esav. O que Esav fez? Ele queria o hoje. Se não tem hoje, não me vale o conceito de ser primogênito. Descendente futuro de Yaakov, que virou primogênito, também perdeu isso. Por quê? Porque foi muito astuto, mas para o lado errado. Foi impaciente no português claro. Ou seja, a gente vê que o fato de ser primogênito tem que viver com pessoas que conseguem ser tranquilas e não afoitas ou, no português, claro, desesperadas ou, mais especificamente, ansiosas demais. Esav era o homem que precisava emagrecer, trazendo para o século XXI. Eu não sei quanto Esav pesava, mas trazendo para o século XXI, ele queria emagrecer, mas tinha que ser 10 quilos em 10 dias. Não podia ser algo um pouco mais normal. Esav era o homem que precisava entrar na faculdade, vestibular, mas ele não queria fazer cursinho de 1 ano nem de 6 meses. Tinha que ser aquele intensivão de resolver em 10 dias ou 20 dias. Esav era o homem ansioso. Yaakov era um homem que sabia que para as coisas darem certo, e dar certo de uma forma maravilhosa, nem sempre o micro-ondas funciona, precisa colocar no forno. Para emagrecer de verdade, nem sempre 10 quilos em 10 dias funciona. Às vezes precisa de um plano um pouco mais largo para ser saudável. E o que isso sobra para a gente no século XXI? Alguma vez que a gente já explicou, Yaakov, Esav, Michra Kayom, hoje, Reuven, futuro descendente, fez o mesmo erro e a Torá conta para a gente aprender. O que isso sobra para a gente? Fiquei pensando o seguinte, a Gemara no Tratado de Sotá conta para a gente, quando uma pessoa transgride uma verá, quando ele fura uma das averot que Hashem não gostaria que ele fizesse, e de novo, ninguém quer fazer averot, porque todos os Yodim são maravilhosos. Então a Torá está entrando dentro do psicológico do ser humano e contando para a gente por que uma pessoa faz uma verá. Diz a Gemara para a gente que a pessoa só faz uma verá e fala de todo mundo, indiferente de quem ele é, ela imken nichnas boruach shtut, a não ser que ele fica bobo naquela hora. Porque se a pessoa conhece o que é mitzvah e o que é verá, e ainda assim ele decide fazer uma verá, tem que ser que ele ficou tolo naquela hora. Eu nunca entendi direito essa Gemara. Por que ele ficou tolo? É uma pessoa consciente que decidiu fazer uma verá. Por que a Gemara chama ele de tolo? É um raio-x feito no cérebro de cada pessoa que ela faz uma verá. Naquele momento ela está agindo com tolice. Eu acho que a resposta é a seguinte, e simples. Porque qualquer haverá é trocar um prazer eterno ou mais longo, nesse mundo ainda, e também no mundo vindouro, por alguns momentos na garganta, ou qualquer outro prazer que seja.
trocar a eternidade por 1 segundo, ou 10 segundos, ou 1 minuto, isso é chamado shtut, bobeira. Eu acho que é isso que a Gemara está falando para a gente. A Gemara está falando para a gente que trocar a eternidade por agora, hayom, now, é Esav, é shtut. Então diz a Gemara para a gente, olhem que bárbaro, a pessoa só faz uma verá se entrar nele ruach shtut, bobeira. Como assim bobeira? Você trocando, meu querido, eternidade por um prazer de 1 minuto. Eu quero muito comer algo que não é kasher. E é gostoso, certeza que é mais gostoso. Pode ser que seja mesmo. Eu quero comer, mas o fato de comer algo não kasher é um prazer que demora meio minuto. Desceu a garganta, acabou. Só sobra a barriga agora. Só sobra o peso, o pneu na barriga. O prazer demora a garganta. E o conquistar as vontades fica para a eternidade. Então a pessoa trocar um pelo outro, a Gemara chama isso de shoté, bobo. Porque você trocou 1 minuto de prazer, ou meio minuto, ou 2 minutos, ou 10 minutos, ou o que for, por uma eternidade. E olhem que interessante. Quando Esav deixou de ser alguém? Em que momento Esav deixou de ser alguém? Pergunta difícil, hein? Que momento Esav deixou de ser alguém? Quando a pessoa não acredita mais em si. Toda pessoa que acredita em si, ele ainda tem o potencial de ser alguém. No momento que ele fala, eu não sou mais ninguém, ele não vai ser nunca ninguém, de fato. Qualquer pessoa. Quando aconteceu isso com Esav? Olha que maravilhoso. Quando Esav vende a Bechorá para o seu irmão Yaakov, diz a Torá as seguintes palavras. Alken kara shemo Edom. Assim, por isso, chamou ele de Edom. Edom é o contrário dos avós. Edom é Korach. Edom é Amalek. Edom é Hitler. Aí ele falou, eu sou Edom. Mas espera um minuto. A Torá diz para a gente o seguinte, Alken, depois que ele vendeu a Bechorá Esav, assim, portanto, né, que ele vendeu o fato de vender a Bechorá, Kara chamou Edom. Chamou ele de Edom. Quem chamou Esav de Edom? Diz o Or HaChaim HaKadosh, Esav próprio. Na hora que ele vendeu a Bechorá, falou, eu me defini como Edom, Amalek, Korach, Hitler. O que quer dizer isso? Eu me defini como uma pessoa que quer o agora. Eu sei que se eu quiser agora eu não vou ter muito no português, claro, futuro. No português até flui. Quando Esav deixou de ser um dos avós? Quando ele decidiu viver o agora. Perdeu, Hashem falou, time out, forever. Esav deixou de ser uma pessoa que ia ser um dos patriarcas, meus queridos, algo magnífico. Porque ele falou, eu quero hoje, eu quero agora. Eu sou ansioso, eu não sei esperar. Bill Gates não começou a Amazon do jeito que ela é hoje. Ele começou numa garagem, num lugar pequeno, uma província de Washington. Porque sucesso leva tempo. O que está na moda hoje em dia é startup. Investir numa startup. Quantas dão certo? E aquelas que dão certo, dão muito certo. Por isso que a gente investe em 200. Se uma dá certo, já valeu a pena. Mas aquela startup leva tempo, leva investimento para que ela floresça. Uma rosa para florescer precisa ser regada, plantada, ela cresce. E na vida tudo é assim. O tudo rápido e agora é uma herança de Esav. A gente perguntou qual que é a segulá para o prazer. A segulá para prazer é ter paciência. Porque quando a gente tem paciência na ginástica, no casamento, no business, leavdil na Torá, na Gemara, tudo floresce. Agora, quando a pessoa faz uma página de Gemara, ele fala, cansei, muda para outra, depois para outra. Um business não deu certo, fecha, abre outro. Um investimento não deu certo, sai. Entra no outro, não deu certo, sai. Tenha paciência. Tem um mês melhor, um mês pior, fica. No long run, no ano vai dar certo. Isso é Yaakov. Esav é volátil. Esav é o homem do hoje. Hoje eu não tenho paciência. E óbvio
que eu queria contar para vocês uma história incrível. Uma história, meus queridos, que ela talvez não seja famosa, mas ela é verdadeira e impactante. Todos nós já ouvimos falar alguma vez do grande Rav Eliashiv, Zichron Libraha, dos grandes homens que teve suas filhas casadas com gigantes da nossa geração, como Rav Zilberstein, como Rav Chaim Kanievsky e outros. Ou seja, Rav Eliashiv era sogro do Rav Chaim Kanievsky, que tem a longa vida. Um dos netos do Rav Chaim Kanievsky teve um filho, neto do Rav Chaim Kanievsky, ou seja, uma geração ainda Rav Eliashiv. Falaram para o tataravô Rav Eliashiv: nós gostaríamos que o senhor fosse sandak, segurasse o bebê na hora do Brit Milá. Rav Eliashiv fala, olha, esse sandak é uma segulá para o Olam Habá, falando para ele. É uma garantia para ter o Olam Habá. Sandak de um tataraneto é uma garantia. Rav Eliashiv morava em Jerusalém e o Brit Milá ia ser em Bnei Brak, 1 hora de carro. Rav Eliashiv olha para o pai da criança, que mais uma vez era seu familiar, fala: eu sei que tem essa segulá, eu sou uma pessoa de idade, para mim ir para Bnei Brak e voltar no mesmo dia significa ficar muito fraco e não conseguir estudar a Torá o dia inteiro. Mas aí o tataraneto falou para ele, pai da criança: olha, mas e a segulá, vô? Diz Rav Eliashiv para ele o seguinte: olha, espero que você não fique chateado comigo, gosto muito de você, mas não consigo voltar, estou fraco. E a segulá, diz Rav Eliashiv o seguinte: é verdade, talvez tenha uma segulá mesmo de quem é sandak do seu tataraneto, que ele tem o Olam Habá. Mas eu passei minha vida inteira construindo para ter o meu espaço no Olam Habá, disse Rav Eliashiv. E eu não estou, agora no fim da minha vida, procurando nenhum atalho para chegar lá. Isso é Yaakov. Isso é Yaakov. A gente vive exatamente o contrário. Vem um Rav na cidade com uma pulseira vermelha, um truque, uma segulá para o Olam Habá, todo mundo vai atrás. Não existe, não existe. Diz Rav Eliashiv. A gente pode perguntar dicas para os Rabanim do que fazer, certeza, isso é importante, mas não existe dicas para o Olam Habá. O Olam Habá ganha, como tudo na vida, com trabalho, com transpiração, muito mais do que inspiração. Olhem só que maravilha. Yaakov, que era o homem que não era Hayom, diferente de Esav, ele se transforma em que nome? Israel. E olhem que power. Diz Rav Boni Mipezishcha o seguinte: como que Yaakov se transformou em Israel? O nome de Yaakov virou Israel, nós somos chamados hoje em dia de Benei Israel, não Benei Yaakov. Por quê? Diz Rav Boni o seguinte: porque a gente sabe que ele teve um episódio com o anjo de Esav, que mais uma vez era o anjo do hoje, Yaakov era o amanhã, e Yaakov ganha essa batalha. Mas olhem que pau, diz Rav Boni. Se a gente somar a palavra Israel, letra Yud vale 10, daí por diante, forma, o valor numérico é 541. Se a gente for somar a palavra Yaakov, mais a palavra Satan, que é o Yetzer Hara, que lutou contra, é o Yetzer Hara, né? Era o Yetzer Hara de Esav lutando contra Yaakov, para tentar derrubar ele, também forma 541. Ou seja, Israel vale o mesmo valor numérico do que a soma das palavras Yaakov e Satan. Satan e Yetzer Hara é a mesma coisa. Ou seja, Yaakov só conseguiu ganhar o upgrade de virar Israel quando ele se deparou com o Satan. Fiquei pensando comigo mesmo. Yaakov podia muito bem, na hora que viu o anjo de Esav, ir no banheiro, sair correndo, fugir. Por que ele brigou? Yaakov poderia, mais uma vez, transformando para o século XXI, ter uma prova difícil na faculdade. Fica doente, faz substitutiva.
Tem um problema com o meu sócio, com o marido, com a esposa, com o filho. Sai por uma porta, e pela outra, não conversa com ele, tem um problema com alguém na sinagoga, senta em outro lugar. Podia fugir do problema. Mas a Torá diz para a gente que não. Jacó foi ao encontro do problema, uma vez que o problema já veio para ele. Jacó falou, lombadas na minha vida não me fazem ir para trás. Me dão força para subir a lombada, tem um certo desconforto, mas foi justo isso que me transformou em Israel. Quando uma pessoa tem um desafio na vida dele, se ele vai para trás, se ele back out do desafio, ele vai ser o Yaakov a vida inteira e não o potencial Israel que tem dentro dele. Yaakov só virou Israel porque Yaakov, somado com a palavra Satan, se transforma em Israel. Magnífico. Para a pessoa crescer e ter prazer, ele precisa lutar. Precisa abrir mão, muitas vezes, do hoje para ganhar um amanhã muito mais ensolarado e muito mais feliz. E terminamos com essa história. Um dia, Rav Ovadia contou para sua esposa, Rav Ovadia Yosef conta para sua esposa, estava no começo de carreira, ainda não era famoso, que ele queria publicar um livro. Só que não tinha dinheiro para publicar o livro. Tinha um livro que ele escreveu de Torá, de Hidushim de Torá, ele não tinha dinheiro para publicar. Depois de um tempo, a esposa chega com dinheiro e dá para o marido e fala, olha, está aqui o dinheiro para você publicar seu livro, meu marido. Esposa de Rav Ovadia Yosef, para seu marido Rav Ovadia Yosef, Zichron Lebracha. E obviamente que depois desse primeiro, viram o potencial desse grande homem e o primeiro se transformou o primeiro de muitos outros. Rav Ovadia vira para sua esposa e fala, um minuto, a gente não tem dinheiro. Da onde você literalmente desenterrou o valor para que a gente pudesse produzir o nosso primeiro livro? A esposa dele falou, a gente depois do casamento tinha um pouco de economias guardado em casa para comprar os nossos móveis. Não tinha nenhum móvel em casa. Cama, uma mesa e 2 cadeiras, mais nada. Eu achei que no caso seria mais importante a gente ficar sem móveis para publicar o seu livro. Não foi ele que pediu, foi ela que deu. E olhem quem esse homem se transformou. Mas não foi da noite para o dia, levou tempo. Teve que abrir mão de algo. Abrir mão de alguns móveis. No futuro, a casa desse homem teve muitos móveis. Móveis maravilhosos. Mas o preenchimento desses móveis mais maravilhosos foi os livros, dezenas de livros que esse homem escreveu. Levou suor da esposa, suor do marido, porque o esforço hoje gera uma rosa magnífica amanhã. Nem sempre o gostoso vem via WhatsApp de imediato. Nem sempre o mais fácil e o mais conveniente é o melhor. Às vezes dá, às vezes não dá. Quem curte mais um bar mitzvah? O visitante? O menino? Ou os pais? Certeza que os pais. O visitante vai lá, fica alguns minutos e vai embora, não se esforçou nada. O bar mitzvando já curte muito mais, porque ele já teve aulas, se esforçou. Agora os pais que prepararam, mandaram convite, e pagaram, e organizaram flores, e todas aquelas coisas maravilhosas tem que organizar, curte muito mais. Por quê? Porque conforme vem a preparação, conforme vem o esforço, assim vem o prazer. Segular para ter prazer é se esforçar. Segular para ter prazer, terminando, é ser do time de Yaakov. Segular para ter prazer é não ser Esav, não ser Hayom, now, today, agora. É entender que toda haverá Ruach Shtut, é bobeira. Abrir mão de eternidade por um prazer momentâneo. Na hora de acordar de manhã cedo é difícil, mas depois que a gente acorda, eu mando em mim mesmo. Depois que eu vou no minyan, eu mando em mim mesmo. Depois que eu olho para o que deve olhar e não olho para o que não deve olhar, ou falo o que deve falar e não falo o que não deve falar, na hora é difícil, mas depois é muito gostoso. Porque o esforço, a Kadosh Baruch Hu criou na gente, o benefício que o esforço traz o prazer. Que a gente possa, cada um de nós, sermos pessoas Yaakov,
pessoas que sabemos valorizar o amanhã e não vender o nosso prazer, o nosso Yaakov, né? O nosso Israel, por um prato de lentilhas. Semana maravilhosa a cada um de nós.